É uma alegria estar com vocês aqui numa igreja tão linda, não é? Eu imagino que eu nunca preguei numa igreja tão bonita, um lugar de Deus aqui no coração da cristandade, onde a igreja se manifesta de forma mais bela. Hoje o Senhor tem uma palavra para a gente, nesse primeiro dia de encontro de Pentecostes, falar ao nosso coração de realidades muito profundas da nossa vida. Se há alguma coisa que na nossa vida não está certo, se há alguma coisa que no nosso passado precisa ser transformada, curada e libertada, tem alguém que pode fazer essa transformação e esse alguém é Deus. Às vezes a gente acha que na nossa vida tem coisas que nunca vão ser apagadas, tem tristezas que não vão acabar nunca. Tem gente que sofreu um trauma, talvez há 5, 10, 50 anos atrás, e carrega essa dor e imagina, eu acho que Deus não quer tirar essa dor. E hoje a gente vai aprender com a palavra de Deus e com o testemunho de uma santa. E hoje eu quero trazer a história dessa santa, que é uma santa por quem eu tenho uma grande devoção e que eu aprendi a amar cada vez mais, que é como se fosse um golpe da mão de Deus, para a gente entender que a tristeza tem um fim. E que Deus pode transformar uma dor em amor, que Deus pode transformar alguma dificuldade em graça e em bênção de Deus. Eu quero começar pegando o Evangelho. É um Evangelho que estamos ouvindo nesses últimos dias, no tempo pascal. Ouvimos agora, no final do tempo pascal, o Evangelho de Jesus, segundo João. E lá, um momento, Jesus fala que a nossa tristeza vai ser transformada em alegria. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16. Ele disse, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós estareis tristes. Ele disse isso em João 16, 20. E às vezes a gente pensa que a nossa dor é uma dor imaginária, mas é uma dor real. Pensa, por exemplo, numa mãe que reza por um filho que está distante da graça de Deus há 10 anos, e ela está rezando há 10 anos e sofre porque vê o filho, por exemplo, vivendo em pecado. Um marido que amava muito a sua esposa e de repente acaba perdendo a esposa com uma doença fulminante e acaba ficando viúvo, talvez jovem, uma dor muito real. Essa dor é uma dor concreta e uma dor física que Jesus está falando. Não é alguma coisa, parece que eu estou com uma dor, não. É uma dor que está no coração. Essa dor é uma dor que pode atacar cada um de nós. E talvez as nossas dores sejam dores até meio escondidas, que a gente nem saiba quem tocou o nosso coração e gerou aquela dor. Talvez seja um pecado que eu tenha lutado contra ele, e aquele pecado às vezes vai e volta. A dor que é real precisa ser apresentada para Jesus. Porque às vezes as pessoas carregam dores e não apresentam para Jesus, e aquelas dores podem gerar inclusive enfermidades físicas ou alguma outra dificuldade. Essa dor precisa ser trabalhada. E Jesus, ele disse que transformaria a dor em alegria. E o exemplo que eu quero trazer para vocês é de uma santa muito especial. O nome dela é Santa Josefina Baquita. Quem já ouviu falar dela pode levantar a mão, olha só. Já tem muitos amigos de Santa Baquita aqui. É uma santa que eu conheci recentemente, eu dando formação para os noviços lá do nosso Instituto Hesed. Eu peguei o texto do Papa Bento XVI, do documento Spe Salvi, Salvos pela Esperança. E nesse documento o Papa Bento XVI fala sobre a figura de Santa Baquita que eu não conhecia. E eu fiquei encantado com as palavras do Papa Bento sobre ela. E comecei a estudar sobre a pessoa dessa santa. E essa santa fala muito mais do que nós podemos imaginar ao nosso coração. Ela nasceu no século XIX, lá no Sudão, um país da África, e pequenina, ainda com 7 aninhos de idade, ela foi raptada para ser vendida como escrava. Para ser vendida como escrava, ela foi roubada, e aí começaram-se os sofrimentos dela. Ela, com 7 aninhos, foi arrancada da sua família, e de lá para cá, ela foi vendida de um dono para outro dono de escravos por 5 vezes. 5 vezes ela foi vendida de uma pessoa a outra, e enquanto ela era vendida, ela sofria muitos maus tratos. Ela apanhava, e apanhava porque
tinha apanhado, ela desmaiava de tanto apanhar e depois apanhava de novo, ela sofria cortes e batidas, e inclusive, uma vez, um dos donos que queria fazer tanta crueldade para ela, pegou uma navalha, a gente pode imaginar que dor é essa, e cortou o corpo dela, fazendo 114 cicatrizes. Imagina o que eles fizeram com ela. E depois colocaram sal para que a cicatriz não fechasse e ela ficasse marcada na sua carne. Marcada na sua carne como escrava. Tanto ela sofreu que ela não conseguia nem mais lembrar o nome dela. E aí ela esqueceu, não sabia, perguntavam qual é o seu nome, ela dizia, não sei. Esqueceu o nome de tanto que ela sofreu e deram para ela o nome de Baquita. Sabe o que significa Baquita na língua sudanesa? Afortunada, ou seja, uma mulher de sorte. Imagina, era uma zombaria que fizeram com aquela escrava. Uma mulher de sorte, falaram isso, e às vezes a gente acha e a gente reclama do nosso próprio sofrimento. Uma vez parêntese da história de Santa Baquita, uma vez eu achei que eu estava sofrendo muito. Era uma dificuldade pequena que eu estava tendo no convento, só que eu achei que eu estava sofrendo demais. Fui me confessar com o nosso então confessor, que era o padre Luciano Brambilla, era um sacerdote italiano, inclusive, e que viveu alguns anos lá em Fortaleza. E eu comecei a confessar, a gente não pode confessar, os padres não podem confessar os pecados dos outros, mas o próprio pecado pode, não é? Então, eu estava lá reclamando do meu sofrimento. E reclamei do sofrimento e fui confessar da reclamação. E durante a confissão, eu continuei reclamando com o padre. Padre, mas eu estou sofrendo muito, isso e aquilo. Comecei a colocar os sofrimentos para ele e o padre ficou olhando para mim. Quando eu acabei de falar, ele perguntou, é isso tudo? Tem mais alguma coisa para dizer? Eu disse, não. Aí ele olhou nos meus olhos e falou, você está sofrendo? Eu disse, muito. Aí ele olhou para mim, está sofrendo mesmo? Eu disse, estou, padre, eu não contei para o senhor o que eu estou fazendo. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, lá na minha igreja, e ele estava numa paróquia lá em Fortaleza trabalhando lá, né? E ele disse assim, na minha igreja tem uma mulher que está lá toda noite. A missa é 7 horas, ela chega às 6, vai à igreja, está lá, ajeita o altar, ajeita as velas, ela faz isso por amor, ela não recebe nada e está lá todo dia. Sabe como é a família dela? É assim, o esposo dela tem o vício da bebida. E o dinheiro que o esposo ganha trabalhando, ele gasta bebendo. E essa mulher, durante o dia, faz algumas faxinas para poder conseguir comprar o arroz e o feijão para comer em casa. Sabe quem é a filha dela? A filha dela trabalha na prostituição. Troca o dia pela noite, vai para as ruas de Fortaleza, chega em casa durante o dia, dorme. Sabe quem é o filho dela? Olha, o filho dela, infelizmente, se envolveu com tráfico de drogas e está preso. E ela, todo domingo, vai lá visitar o filho na prisão e levar um pouquinho que ela ganha de comida para ele. Isso ele falando, eu estava como? Pensando assim, meu Deus, né? E agora? No final ele olhou para mim e perguntou, e você está sofrendo? Eu disse, não. Não estou mesmo. Né? Foi um golpe dele e eu jamais esqueci essa história. Isso já faz uns 10, 15 anos. E eu fiquei lembrando disso sempre. Porque às vezes a gente acha que a gente sofre demais. Mas imagina o sofrimento dessa mãe lá em Fortaleza. E imagina o sofrimento dessa escrava, Santa Baquita. Santa Baquita, de 5 donos diferentes. Uma vez ela apanhou tanto que ela desmaiou. Caiu no chão. Depois dela estar desmaiada, quando ela acordou, ela apanhou porque desmaiou. Não sabia porque apanhava, tinha dentes quebrados. A vida dela foi de tal forma atacada e destruída que ela não imaginou que pudesse haver outra vida. Só que os caminhos da providência, a gente não tem noção. O que Deus faz para resgatar uma pessoa? Olha o que Ele fez. Deus fez com que ela fosse vendida para um cônsul, que era italiano, que vivia na cidade de Veneza, na Itália, e ele, nessa época, estava trabalhando, ele trabalhava no meio diplomático, estava trabalhando no Sudão, e por um tempo ele foi transferido de volta para Veneza, e lá em Veneza vivia ela como escrava, era tratada um pouquinho menos pior, mas continuava escrava, sem direito de nada. Esse cônsul e a sua esposa tiveram que fazer uma viagem, e deixaram a Santa Baquita, que era a escrava, ela não tinha nem nome, às vezes chamavam ela de a negra,
Só, simplesmente assim. Para cuidar da filhinha do casal que estava lá. E enquanto ela foi levar a filhinha do casal lá numa escola de freiras, ela descobriu com aquelas freiras que existia um patrão diferente. No dialeto lá de Veneza, eles chamavam esse patrão de paron. Paron era o quê? Era um patrão que era a forma como eles falavam de Deus. E as freiras começaram a dizer para ela que esse patrão era bom e que esse patrão a amava. E uma vez falaram com ela, pegaram a Bíblia e leram João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Leram isso para ela e falaram, esse paron, esse patrão é Deus. E Deus enviou o Filho dele para morrer por você. Santa Baquita ficou tão impactada com um patrão tão bom que deu seu próprio filho, que falou, eu quero conhecer. O casal estava viajando e ela levava a menina e ficava conversando com as irmãs e começou a descobrir a fé católica. Quando o patrão voltou de viagem, ela disse, eu quero me fazer católica. Eu quero ser batizada. E aí o patrão disse, não, de jeito nenhum. Porque naquela época, se ela fosse cristã batizada, ele tinha que dar a liberdade para ela. Ele ia perder uma escrava que trabalhava bem. E aí o que ele disse? Não deixo, você não pode se tornar cristã. Aí ela foi falar com as irmãs, olha, o meu patrão não está deixando eu ser batizada. E aí o que as freiras disseram? Espera aí, olha, deixar uma freira com raiva é perigoso, viu? Vocês não façam esse teste, né? E aí as irmãs, o que elas fizeram? Foram no bispo, foram lá no governador, não sei como era o nome do chefe do comandante, o Doge, né? Acho que era lá de Veneza. Falaram com um e com outro, o que aconteceu? Ela conseguiu ser declarada livre e foi batizada. E esse batismo, para ela, foi um dia de tanta alegria que daquele dia em diante, ela nunca mais chorou. E daquele dia em diante, ela nunca mais imaginou que pudesse ter outra vida diferente daquela vida com Deus, daquela vida feliz. Tudo isso aconteceu porque ela conheceu Jesus. Só que a história não para aí. Porque Santa Baquita, ela encontrou Jesus e ela se deixou batizar, só que ela começou a conhecer as irmãs e se encantou com a vida religiosa. Ela falou, mas eu posso viver a vida inteira fazendo bem, sendo religiosa? Elas disseram, pode. E aí no dia do batismo ela escolheu o nome de Josefina, que ela era muito devota de São José. E aí começa a história dela como religiosa. Santa Baquita fez vários ofícios muito simples no convento. Ela era porteira e na portaria ela era chamada de mamãe negra, porque os pobres todos que batiam na porta do convento, ela tinha sempre uma comidinha para dar, uma palavrinha de Deus. Ela começou a ser catequista das crianças e falar do amor de Deus e falar da experiência dela de conhecer um Deus tão bom que a amava tanto. E essa vida dela começou a mudar. Só que algumas palavras de Santa Baquita, que eu deixei anotadas aqui, são palavras meio chocantes. São palavras meio chocantes porque ela encontrou essa graça de Deus quando ela descobriu a Jesus crucificado. E uma das palavras que ela usava na catequese era essa. Presta atenção do que dizia Santa Baquita. Aquele Senhor, falando de Deus Pai, conhecia a minha dor. Ele sabia o que era ser espancado, humilhado e abandonado. E Ele me amava. Sabe o que você tem que lembrar? Que no meio da tua dor tem alguém que compreende a tua dor. A dor de Santa Baquita era tremenda. Nunca mais viu a mãe, nem lembrava do nome da mãe nem do pai. Arrancada com 7 anos, apanhou tantas vezes 114 cicatrizes no seu corpo. E ela dizia, aquele Senhor conhece a minha dor. Qual é a dor que você está enfrentando? Qual é a prova que você enfrenta? Jesus olha para você e diz, eu conheço a tua dor. Eu conheço a tua dor, porque eu sei o que você sofre. Ele não só conhece a tua dor, aquela dor de não conseguir vencer uma dificuldade interior, aquela dor de ver alguém que você ama no caminho errado, distante de Deus,
aquela dor de não conseguir resolver um problema que parece simples para os outros, aquela dor que não tem resposta. Jesus fala com você: eu conheço essa dor, eu conheço essa dor e essa dor é importante para mim. E Jesus fala que não somente conhece essa dor, mas que Ele pode transformar essa dor em amor. Olha o que diz Santa Baquita, porque às vezes as palavras que os santos dizem não são palavras soltas, são palavras que falam ao nosso coração. Olha o que ela disse, a Santa Baquita: se eu encontrasse aqueles que me raptaram e que me torturaram, eu os beijaria, porque sem eles eu não conheceria Jesus. Olha só, se eu encontrasse aqueles que me raptaram e torturaram, eu os beijaria, porque sem eles eu não conheceria Jesus. Imagina o que diz essa santa. Ela beijaria aqueles que a torturaram, porque eles foram o meio dela encontrar Jesus. Às vezes a gente não tem noção das dificuldades que passam sobre nós e que nos levam a encontrar Jesus. Quantas vezes no meio das nossas lutas a gente reclama, a gente murmura e esquece que na hora daquela luta Deus está agindo e está pegando a gente e está tocando o nosso coração e está nos curando e nos libertando. A gente não tem noção do que Deus pode fazer diante de uma dor oferecida a Ele. Eu me lembro agora, enquanto eu leio essa história de Santa Baquita, e eu conto essas palavras dela, de uma história que eu testemunhei ao meu lado. Uma história de um casal, que é uma história de vitória da oração, porque às vezes algum de vocês pode ter a tentação de imaginar: a minha oração não tem efeito, a minha oração não está sendo ouvida para Deus. Sabe qual é a oração que não é ouvida? É aquela que não é feita. Se você reza, Deus escuta. Essa história é uma história verídica de um casal lá da cidade onde eu moro. Eu agora estou morando na cidade de Rio Claro, em São Paulo. E é uma história muito bonita de um casal. Eles estavam juntos há muito tempo e eles não eram casados na igreja. E a esposa, que era companheira, não é a mulher, começou a desenvolver uma vida de oração e começou a viver uma vida diferente, rezando um tal rosário da madrugada, não é? Inventou de acordar de madrugada para rezar. E aquele que era o seu companheiro, ele não entendeu aquilo e de repente ele falava com os amigos dele, não é? Acho que a minha mulher está ficando louca. Aí perguntaram por quê. Ele disse: ela está acordando 4 horas da madrugada, fica em silêncio diante de uma TV lá na sala para não me acordar. Quando às vezes eu acordo, procuro ela, ela está já fora, sentada numa TV, rezando. Ela não para de rezar um instante. Ela tinha falado com ele que queria se casar, mas ele, a essa altura, não queria se casar. E ela tentando falar com ele, tentando, insistindo. E depois ela viu que quando as palavras não dão certo, a oração dá certo. E esse é um ensinamento para nós. Às vezes a gente fala tanto com uma pessoa que a gente ama, e a pessoa às vezes acaba ficando até com raiva. Ao invés de falar com aquela pessoa, fala com Deus. E Deus vai fazer a obra dela. Eles estavam há muito tempo juntos e ele perguntou para ela: o que você quer de presente? Olha só, os homens, cuidado com o que vão perguntar para as mulheres, hein? O que querem de presente, né? Ela sorriu e falou assim: eu quero que você faça uma viagem comigo, né? Aí ele imaginou, talvez, não é? Minha esposa queria que ela vá para a Terra Santa, né? Será? Não sei, perguntou, algum lugar. Não, Estados Unidos, Europa, não, quero ir para a Terra Santa mesmo. E aí ele, meu Deus do céu, né? Ele achou que ia passear aqui na Europa, ia passear nos Estados Unidos e pronto. Ela quis ir para a Terra Santa. Marcaram uma peregrinação com o Instituto Hesed que a gente fez logo antes da pandemia. Foi um momento muito especial. E lá foi aquele homem junto com aquela mulher. Ele estava junto com aquela mulher que ele amava, mas ele não rezava de jeito nenhum. Agora, peregrinar com a obra de Maria, com o Instituto Hesed, na Terra Santa, é a oração do início ao fim do dia. Entra no ônibus, começa a rezar. Chega lá, começa a rezar. Aí tem adoração e reza de novo, e reza de novo, e reza de novo. E assim nós vamos rezando. O que aconteceu com esse homem? Saiu da peregrinação da Terra Santa diferente. Ele saiu de São Paulo, quando ele voltou para São Paulo, estava completamente diferente.
aquela peregrinação mexeu com ele. E ele começou a ter uma vida de oração. Começou a buscar a Deus, começou a achar mais normal. Pode trazer para mim? Quem dá um copo de água para aquele que é de Deus, não fica sem a sua recompensa. A senhora pode pedir logo a Deus o que a senhora quer. Ela disse que vai pedir 2, então vou tomar outro golinho de água, porque aí já dá certo. Obrigado. Aí ele começou a viver essa vida de oração. E lá estava rezando, e ele descobriu que não era casado na igreja. E aí não podia receber a comunhão, e ela, caladinha, só rezando. Por quê? Porque ele tinha sido casado na igreja, só que tinha sido um casamento forçado. Ele casou sem saber o que era, porque a namorada ficou grávida, ele acabou casando. Era um caso que poderia ser perguntado se existiu ou não um casamento. E ele quis entrar com o processo. Gente, ele entrou com um processo e o processo estava caminhando. Só que ele ouviu falar que a gente lá em Rio Claro fez um curso de consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E para se consagrar, a pessoa tem que estar em estado de graça. E ele, claro, não estava em estado de graça e começou a rezar junto com ela, porque ele queria se consagrar a Nossa Senhora, e para isso eles precisavam casar. Não tinha outra saída. E começaram a rezar, e o processo caminhando lá, ele falando comigo assim, olha, na época eu não era padre, irmão, ele falava assim, irmão, reza para que o processo caminhe rápido, eu já consegui as testemunhas. Eu falava, olha, beleza, estou rezando. Aí depois passava um tempo, olha, as testemunhas já foram lá, agora está caminhando, olha, isso aqui, ele ia me passando cada passo, e a gente junto rezando. Não é que aconteceu e a sentença foi dada 2 meses antes da consagração a Nossa Senhora. 2 meses antes daquela consagração, a sentença foi dada. E a consagração foi dia 8 de junho do ano passado. E no dia 1º de junho eles marcaram o casamento. Porque ele tinha recebido já a sentença, já estavam há 17 anos juntos, mas agora iam viver na graça de Deus. Olha que esse casamento nunca mais vai sair da minha mente. Eu já celebrei muitos outros casamentos, e nesse eu era um irmão, era acólito, mas entrou a noiva tão bem vestida, tão linda. Depois eu perguntei para ela, ela disse que era o vestido de casamento da mãe dela. Eles já têm uma certa idade, já passaram dos 40 anos de idade, mas ela, tão bonita, entrou com a mãe, porque o pai já tinha falecido, entrou ela e a mãe sorridente, bonitas, deram um beijinho e pronto. Ele e ela começaram um casamento. E o padre que celebrou o casamento é um padre muito duro, muito firme, assim. Ele é um padre muito atento, assim, e aí começou o casamento, ele falando do casamento e tal, celebrou, todo mundo sorriu e tal, e chegou a hora, depois do casamento, no final da celebração, depois do consentimento, alguns noivos pedem esse presente, que é receber a Sagrada Comunhão. E eles, claro, quantos anos sem receber, agora pediram essa graça. E aí o pároco que estava lá chegou e falou assim, eu agora vou dar para vocês a comunhão. Jesus vai vir ao seu coração. Olha que nessa hora, esse homem prorrompeu num choro tão grande. E ele começou a chorar na hora da comunhão. E ele começou a chorar e o povo que estava assistindo o casamento, pronto, começou a chorar. E esse irmão que estava lá no casamento começou a chorar. E o padre, que era durão, começou a ficar assim, porque imagina a alegria desse homem, que há 2, 3 anos atrás nem católico era católico de nome, batizado, mas não ia para a igreja, foi tocado pela graça de Deus, por meio de uma oração feita. E aquela alegria foi tão grande que ele recebeu Jesus naquele dia, e depois, e esse homem está no movimento de participar da missa diariamente, virou um homem de oração, e transformou a sua vida. E a esposa não se cabe de alegria, porque alcançou essa graça para o esposo por meio da oração. Veja que a tristeza que você enfrenta pode ser transformada em alegria se você reza e persevera firme na oração. Se você reza e persevera firme na graça de Deus. Mais uma vez eu digo, qual tem sido a sua prova? Qual tem sido aquela dificuldade que você tem enfrentado tão grande? Pega essa dificuldade hoje e apresenta a Jesus.
pega essa dificuldade e apresenta ao coração de Jesus. Nós estamos no mês do Sagrado Coração. Esse ano é ano jubilar também do coração de Jesus. Há 350 anos ele apareceu lá em Parré-Lemonial para Santa Margarida Maria Lacoque. É um ano de graças do coração de Jesus, na véspera de Pentecostes. Que dia é hoje? Primeira sexta-feira do mês. Dia do coração de Jesus. Então, no dia de hoje, do mês do Sagrado Coração, pede a Ele qual é o seu milagre com confiança. Ao invés de reclamar, aprende com Santa Baquita a confiar em Deus, porque essa confiança vai transformar todas as coisas. Santa Baquita, ela transformou a graça, com a graça de Deus, tudo que ela precisava ser transformado, e ela morreu com um sorriso nos lábios. E eu encerro essa pregação com uma palavra do Salmo que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, do Salmo 30. Então essa é agora a hora de rezar, porque uma pregação se transforma em oração para a hora da gente apresentar a nossa dificuldade diante do Senhor. Por isso eu convido todos a ficarmos de pé, e a gente vai clamar a presença de Jesus. Eu vou lá no sacrário e vou trazer Jesus para ser adorado aqui. E nós vamos começar a cantar e clamar a presença do Senhor. Lembra, Jesus pode mudar qualquer coração. Para Ele não tem caso perdido e para Ele não tem nada impossível. Lembra o que diz São Gabriel para Nossa Senhora? Para Deus nada é impossível. Então hoje você confia nessa graça que aconteceu lá em Santa Baquita, que soube perdoar e amar, nessa graça que eu testemunhei lá em Rio Claro, desse casal que se transformou, e nessa graça que vai acontecer agora quando você pedir com fé. Deus pode e Deus vai transformar. Então podemos começar a clamar: vem Senhor Jesus. Eu vou lá e a gente faz esse momento de adoração entregando tudo nas mãos do Senhor.